Boa tarde, meu nome é Antônio, sou da escola Padre Antônio Dragoni e estou aqui com o meu professor Ricardo Pássaro Henrique. Obrigado, Antônio. Hoje é dia 11 de maio de 2023. Como o Antônio já falou, eu sou o Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Vinícius, o Antônio, o Igor, o Isaac, o Rafael, a Natiene, a Maria Eduarda e a Tayla. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henrique, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir à atividade que ele perdeu e colocar em dia o conteúdo. O material que nós estamos usando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre, referente ao segundo bimestre, certo? E nós estamos na situação aprendizagem 5 e vamos dar continuidade com a 4ª aula sobre esse assunto, é a parte 4 hoje. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Página 43. Lá fala o seguinte da situação aprendizagem 5. Fala assim: o estudo dos triângulos e dos quadriláteros está presente na situação aprendizagem 5. A habilidade que nós estamos estudando é a EF06MA19. Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. Objetos de conhecimento: polígonos. Classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e a ângulos, e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Meu nome, que palavrão! Meu Deus do céu, que palavrão, não? O que é paralelismo? Você sabe o que é paralelo? Nunca ouviram? Mas já escutaram alguém falando assim: ó, a conversa paralela aí? Já escutaram? É da mesma palavra, paralelo. Aí, eu tô andando nessa rua aqui. Faz de conta que eu tô andando nessa rua. Aí eu encontrei com o Isaac e falei assim: Isaac, eu quero chegar lá na casa da Tayla. O Isaac fala assim: é a rua paralela a essa. Eu aí não sei o que é paralelo, como que eu vou achar a rua agora? Ah, o nome da rua é paralelo? Não é o nome da rua paralelo. A rua da Thalia se chama Rua Sorocaba. Eu quero chegar lá na rua dela. Ele falou assim: é a rua paralela a essa. O que é paralela? É a rua ao lado dessa. É o que está aqui do lado. Se eu pegar essa rua aqui, ó, eu chego lá na casa da Thalia. Então, sabe a rua de Guapiara lá? Ó, presta atenção, Rua de Guapiara lá. Quem já foi na Rua São José em Guapiara? Não tem a rua que sobe lá pro centro? A praça está aqui. A praça está aqui. A igreja está aqui. Aqui tem um quarteirão. Aqui tem outro quarteirão. Aqui tem vários quarteirões. Aqui é a Rua São José. A Rua da Feira não fica aqui embaixo, na rua de baixo? Sim. Né? Então, se você está aqui, alguém falar assim: onde que é a Rua da Feira? Ele vai falar: é a rua paralela a essa. É a rua de baixo. Mas paralela quer dizer que está do lado? É, mas não é só do lado. Elas estão do lado e elas não se encontram nunca. No caso da Rua São José, elas vão se encontrar lá na frente, do lado... Não se encontra não. Porque ela desce do lado do hospital, acaba ela, né? E a Rua São José acaba... Não se encontram mesmo, tá? Se você visse uma rua assim e outra assim, ela é paralela? Não, porque se continuar, elas vão se encontrar. Então, paralelo é quando você não se encontra. Então vamos ver se vocês entenderam. Só um minutinho, Isaac, vê se você entendeu. Essa rua aqui, Isaac, é paralela as duas? É nada, Isaac, você não entendeu. Você ficou prestando atenção em outra coisa aí, ó. Se eu continuar aqui, elas vão se encontrar. Ah não, eu achei que você estava falando da outra. Então vamos ver se você entendeu. Essa daqui, Isaac, são ruas, são retas paralelas? Sim. Sim, elas nunca vão se encontrar se eu continuar elas, né?
Agora aqui, presta atenção, Vinícius. Essas duas retas são paralelas? São nada, rapaz. Se eu continuar aqui, ó, vão se encontrar. Paralela é quando ela não se encontra. Mesmo que eu continue. Não posso pensar só no que está. Eu tenho que pensar ela não continuar. E o que é perpendicular? Essa reta perpendicular, elas têm que se cruzarem. Essas retas são perpendiculares? Não. Não? Elas são concorrentes, elas se cruzam. Para ser perpendicular, além de elas se cruzarem, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Quando ela forma um ângulo de 90 graus, todos os outros também têm 90 graus, tá bom? Essas são retas perpendiculares. Quando se cruzam e formam ângulos de 90 graus. Continuando a aula então. Página 55, atividade 3.3, que era a atividade, lição de casa aqui, né? Então lá, como vimos, os triângulos podem ser classificados quanto às medidas de seus lados ou quanto às medidas de seus ângulos. Cada um pode ter duas classificações então, né? Uma em relação ao lado, outra em relação ao ângulo. Pode ter duas em relação ao lado, Igor? Não. Pode ter duas em relação ao lado, ao ângulo, Maria? Não também. Pode ser uma falando do ângulo e outra falando do lado. Certo? Seria a mesma coisa falar assim. Que time que se torce? Você torce Palmeiras. Qual seleção que se gosta? Seleção de time, de país, Brasil, Alemanha, Itália, Japão, Brasil. Então ele gosta do Palmeiras e do Brasil. Seria mesmo que eu perguntar para ele, viu? Qual seleção se torce? Eu torço pro Brasil. Qual time se torce? Pro Brasil. O Brasil não é time, é seleção. O Palmeiras é time. Ou se você pergunta para mim, qual time se torce, professor? Eu falo, eu torço pro São Paulo. Qual seleção se torce, professor? Eu torço pro São Paulo. Ué. Tá? Como assim? Entendeu? Então, nesse caso, quando é ângulo, ele pode ter uma classificação em relação ao seu ângulo e pode ter uma outra classificação em relação aos seus lados. Tá bom? Eu falo isso porque, exemplo, se você vir aqui e falar, isso aqui é um triângulo acutângulo. E em relação aos seus lados, é um triângulo obtusângulo. Ou ele é ocutângulo ou obtusângulo. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Então, quais são as relações, só para a gente lembrar, para ajudar o professor a fazer aqui, aos lados. Quais são os nomes que tem? Tem o equilátero, tem o escaleno, tem o isósceles, e aí aos seus ângulos. Isso. Tem o acutângulo, tem o obtusângulo e o retângulo. Em relação aos lados, ele tem lado 3, 5 e 4. O que ele é? Ele é equilátero, escaleno ou isósceles? Escaleno. Por que é escaleno? Muito bom. O Rafael foi o primeiro a acertar. Ele é escaleno porque ele tem 3 lados diferentes. Então ele é escaleno. Em relação aos ângulos dele, Rafael, você consegue falar para mim qual é? 90 graus. E se ele tem um 90 graus, ele é o quê? Ele é o acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Retângulo. Parabéns. Ó, ele percebeu que aqui tinha um ângulo de 90 graus por causa desse formato aqui. Esse formato indica 90 graus. Então ele acertou. A letra A ali é escaleno e retângulo. Depois vocês fazem a correção. Vamos prestar atenção agora. E outra coisa. Essa reta aqui, essa reta 3, com essa reta 4, ela é paralela? Não, ela se cruza, né? Ela é perpendicular? É. Por que ela é? Porque ela se cruza e tem um ângulo de quantos graus?
90 graus. Não é só porque elas se cruzam. Porque além de se cruzar, ela tem um ângulo de 90 graus. Muito bem. Escolhe alguém rapidão, Rafael. Antônio. A letra B, Antônio. Em relação aos ângulos, olha os 3 ângulos deles. Esse ângulo, você acha que é acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Você veio na aula de ontem? Não, então vou só lembrar uma coisinha. Acutângulo é quando o ângulo é menor que 90 graus. Se ele for menor que 90 graus, ele é acutângulo. Ele vai lembrar um azinho, que ele é fechadinho. Tá? Se ele for maior que 90 graus, é um obtuso. Ele é um ângulo obtuso. Eu falei errado, não é acutângulo, é um ângulo agudo. Falei errado, é agudo. Obtusângulo é quando o ângulo é maior que 90 graus. Tá? E aí, o obtuso é maior que 90 graus. E o 90 graus é ângulo reto. Se ele tiver 3 ângulos agudos, a gente chama ele de acutângulo. Se ele tiver um ângulo grandão, maior que 90 graus, ele é um triângulo obtusângulo, por causa do obtuso, do maior que 90 graus. E se ele tiver um ângulo de 90 graus, que nem o Rafael achou ali, ele é um retângulo. Nesse caso aqui, esse ângulo C, você acha que é maior ou menor que 90? Será que é o mesmo tamanho que esse? Eu vou apagar meus rabiscos ali para você poder ver melhor, tá? Olha lá. Se ele fosse o mesmo tamanho, ele ia estar desenhado quadradinho assim também. Você acha que ele é maior ou menor? Não, ele é menor. Se ele fosse para mostrar aqui 90 graus, ele sairia mais ou menos aqui, ó. Aqui está uma reta, aqui seria o 90 graus. Então repare que ele é menor que 90 graus. E esse outro aqui? Você acha que é maior ou menor? Menor também. E esse outro aqui? Menor. Se ele tem 3 ângulos menores, você acha que ele é 3 ângulos agudos. Esse ângulo é agudo, esse é agudo e esse é agudo. Ele é um triângulo acutângulo, obtusângulo ou retângulo? O que você marcou na sua lição de casa? Não tem importância errar, porque você já fiquei contente de você fazer a lição de casa sem ter vindo na aula ontem. Acutângulo, é isso mesmo. Ele é um triângulo acutângulo, porque os 3 ângulos é agudo, tá bom? Agora em relação aos lados dele, repare. Ele tem um lado que mede 4, outro lado que mede 4 e outro lado que mede 4. Ele tem 3 lados iguais. Se ele tem 3 lados iguais, ele é equilátero, escaleno ou isósceles? Veja aí. Não, escaleno é igual ao do Rafael, que é 3 diferentes. Não, isósceles são 2 iguais. Então só sobrou um. Equilátero. Se lembra de equidade, de igualdade. Então, lados iguais, equilátero, tá bom? Então você acertou metade aqui na nossa brincadeira, mas eu espero que você tenha aprendido. Então, quando tem 3 lados iguais, o que ele é mesmo? Equilátero. Quando tem 3 ângulos agudos, acutângulo. Não tenha vergonha de falar, não está falando palavrão, não. Acutângulo, tá bom? Escolhe alguém. Igor, vamos lá, Igor. Em relação aos seus lados, ó, tem um lado medindo 6, outro 3 e outro 4. Ele é equilátero, ele é escaleno ou ele é isósceles? Isósceles é 2 lados iguais, não é isósceles. Escaleno? Isso, é uma escada, um degrau diferente do outro. Então, escaleno. Em relação aos seus ângulos, ele só mostrou um ângulo aqui, ó. Esse ângulo, você acha que é maior ou menor que 90 graus? Maior. Então, ele é um ângulo obtuso. Só um minutinho. Obtuso. Se ele tem um ângulo obtuso, ele é um triângulo o quê? Acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Ele tem um ângulo obtuso. Então você acha que ele é um triângulo acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Não. Obtuso. O ângulo obtuso, então ele é obtusângulo. O próprio nome já fala. Ângulo obtuso, obtusângulo. Fala, Isaac. Aí eu acho que aquilo lá não parece muito uma escada não, sabe por quê? Não parece escada não. Presta atenção, vou explicar para você. Escaleno é porque assim, ó, um degrau
está 3 metros do chão, certo? O outro está a 4 metros do chão, certo? E o outro está a 6 metros do chão. Se você fosse brincar de desenhar, ele vai lembrar o quê? Uma escada, é isso aí. É só uma dica para ajudar a lembrar. Não é uma escada, de verdade. É um triângulo. É que você ontem estava na aula, mas não estava corpo presente só. Você não prestou atenção na hora que eu expliquei que era só para ajudar a lembrar. É isso, estava só de corpo presente. Faltou a alma, tá aqui querendo aprender matemática, né, Isaac? Mas, Isaac, isso aqui é só uma dica, é só para ajudar a lembrar. Em nenhum momento eu falei que o triângulo é uma escada, ele é uma rampa aqui, né, se fosse para falar. Tá? Mas preste bem atenção nas aulas, tá bom, Isaac? E quando ficar em dúvida, pergunte mesmo, tá certinho. Só que daí eu achei que você tinha prestado atenção ontem. Se você não entendeu ontem, devia ter perguntado, tá bom? Então vamos lá, escolhe alguém, Igor. Vinícius, vamos lá, Vinícius. E agora, do Vinícius aqui complicou. Tem na apostila de vocês? Aqui não tem lado. Tem. Quantos que tem no lado da D de vocês aí? 4 e 4. Hã? Não tem, né? Não tem. Mas a gente consegue perceber que é igual ou é diferente? Quem tem régua aí para emprestar? Vou medir lá no Datai. Vou medir no seu mesmo. Já deixa a régua. Do A, do B até o C, mede 5 centímetros. Do B até o A, mede 5 centímetros. E do A até mede 3. Obrigado, tá? Então aqui, ó. Aqui é 5 centímetros. 5. E aqui é 3. Quem que vai escolher? Vinícius. Vinícius. 5, 5 e 3. Em relação aos lados, ele é equilátero, ele é escaleno ou ele é isósceles? Escaleno são 3 lados diferentes. Você acha que tem 3 lados diferentes? Não, só 2. E quem que é que tem 2 iguais? É o isósceles ou o equilátero? Isósceles. O equilátero tem todos os lados iguais, né? Então esse aqui é o isósceles. Em relação aos ângulos, Vinícius, você acha que esse ângulo é maior ou menor que 90 graus? Menor. Então ele é agudo ou obtuso? Agudo. Esse outro ângulo aqui, você acha que é menor ou maior que 90 graus? Maior? 90 graus seria aqui mais ou menos. Você acha que passou ou ficou faltando para chegar? Faltou, então ele é menor, né? Então se ele é menor, ele é acutângulo ou obtusângulo? Acutângulo. E esse outro ângulo aqui, Vinícius? Você acha maior ou menor que 90 graus? Ó, 90 graus seria aqui. Ele passou ou faltou para chegar? Faltou. Então ele é acutângulo, agudo também. Certo? 3 ângulos agudos formam um triângulo acutângulo, obtusângulo ou retângulo? 3 ângulos agudos. Você acha que ele forma um ângulo acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Não, obtusângulo quando tem um ângulo obtuso, não tem nenhum ângulo obtuso aí. Você acha que ele é acutângulo ou retângulo? Acutângulo. 3 ângulos agudos, ele é acutângulo. Olha lá, medindo com o transferidor para tirar a prova. Primeiro ângulo tem? Primeiro ângulo, ó, vamos primeiro lá. Primeiro ângulo mede 73. Segundo ângulo mede 73 também. Aproximadamente 73. Então, ele é um... Só que aqui está marcando escaleno. Mas nós vimos aí na sua apostila, tem 5 por 5, né? Então, vou arrumar aqui. Olha lá, continuando. Se ele mede 5 aqui e 5 aqui, ele é isósceles, não escaleno, que nem eu tinha marcado. Aí tem os ângulos lá, não tem? Ó, os ângulos aqui deu 71. É, só se ficar por causa do ângulo que eu achei que tinha medido diferente aqui. Então vamos lá. Então, isósceles. Agora aqui, esse daqui. Medindo esse ângulo aqui, ó. Quem que você vai escolher, Vinícius? Tayla.
da Tayla é um pouco difícil por causa do ângulo C. Mas olha aqui os lados, Tayla. Esse aqui mede 4. Esse aqui mede 4. Aqui ele não colocou nenhum tamanho, mas a gente vê que o tamanho é bem maior, né? Esse aqui é maior. O que tem dois lados iguais, como que é o nome dele? Ele é isósceles, escaleno ou equilátero? Isósceles, muito bem. Em relação aos ângulos, esse ângulo, você acha que é maior ou menor que 90 graus? Menor, porque daí você tenta imaginar os 90 graus aqui, ó. Aqui seria 90 graus. Você viu que ele não chega lá? Então ele é menor. E esse daqui? Menor também. Então aqui é ângulo agudo, aqui é ângulo agudo. Eu fico na dúvida desse. Dá a impressão que é quase 90 graus. Não sei se passou um pouquinho ou não. Então isso aqui a gente tem que pegar o transferidor e lá medir. Quantos graus ele mede? Ah, ele quase chegou a 90 graus. Para chegar a 90 graus ele tem que chegar nessa linha aqui, ó. E ele chegou naquela linha? Então ele é menor que 90 graus ou maior? Menor. Se ele é menor, ele é agudo ou obtuso? Menor. Agudo, lembre assim. Quando é menor, ele é agudo. Três ângulos agudos é um triângulo obtusângulo, acutângulo ou retângulo? Acutângulo, muito bem. Então, aqui é um triângulo isósceles acutângulo, certo? Alguma dúvida? Quem não tinha feito a correção, eu vou apertar pause e faz aí agora. Meu, tava certo. Ainda na página 55, 3.4. Senhor José quer construir dois canteiros em formato de triângulos para plantar flores hortaliças. O canteiro de flores será um triângulo com um ângulo medindo quantos graus? 110. Então, o canteiro de flores, flores, será um triângulo com um ângulo medindo 110 graus. E o canteiro de hortaliças será um triângulo com todos os lados de medidas iguais. Ele vai ter três lados iguais. Quais serão os tipos de cada um desses triângulos? Como podemos classificá-los? Então vamos pensar aqui comigo. O triângulo de flores, eu só tenho uma dica, que ele vai ter um ângulo de 110 graus. Se ele tem um ângulo de 110 graus, esse 110 é maior ou é menor que 90? Maior. Então ele é um ângulo acutângulo, ele é um ângulo, agudo ou obtuso? Obtuso. Quando passa de 90 é obtuso, tá bom? Então ele tem um triângulo obtuso. Se ele tem um ângulo obtuso, eu já sei que ele é o quê? Triângulo obtusângulo. Em relação aos lados dele, ele não pode ser um triângulo retângulo. Por que não? Porque a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que ser sempre 180 graus. Então sobrou para os outros dois ângulos 70 graus. Então não vai ser retângulo. Ele pode ser isósceles. Lógico que não podia ser retângulo, já tem um ângulo obtuso, né? Aquela história mesmo que eu vou falar, torço para o São Paulo e para a seleção, eu torço para a seleção do São Paulo também. Nada a ver, né? Então, agora que preciso saber em relação aos seus lados. Só com essa informação, o triângulo pode ser isósceles, ele pode ter dois lados iguais aqui e um diferente. Ele pode ser escaleno, ele pode ter um lado menor e o outro maior, mas com 110 graus ele não pode ser equilátero, tá? Um triângulo equilátero tem uma regrinha. Um triângulo equilátero, eu vou explicar já a regrinha para vocês. Então ele é um triângulo obtusângulo e ele pode ser escaleno ou ele pode ser isósceles, tá bom? O das hortaliças
Ele falou que vai ter 3 lados iguais. Se ele tem 3 lados iguais, vamos supor que esse aqui se chama x, esse x e esse x. Todos os lados do mesmo tamanho. Como que é o nome do triângulo que tem todos os lados iguais? Não. Tem todos os lados iguais. Equilátero. Então eu já tenho certeza que ele vai ser equilátero. Agora em relação aos ângulos. Equilátero. Em relação aos ângulos, vocês acham que ele é um triângulo acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Acutângulo. Porque tem 3 ângulos agudos. E sabe como que eu tenho certeza disso? Porque quando você tem um triângulo que tem todos os lados iguais, ele vai ter 3 ângulos iguais. Então você faz, a soma dos 3 ângulos não tem que dar 180? Se divide por 3. 180 dividido por 3 avisa que você tem um ângulo de 60 graus. Então todo triângulo equilátero tem 3 ângulos de 60 graus. Certo? Subindo a resposta aqui, ó, eu vou ler para vocês a resposta. Eu aperto pause. Triângulos das flores será um triângulo obtusângulo, pois tem um ângulo de 110 graus. Ele poderá ser escaleno se obter 2 ângulos diferentes, ou seja, 3 lados diferentes daí. Entre eles, ou isósceles, se ele obter 2 ângulos iguais a 35 graus. E o da hortaliça? Os triângulos das hortaliças será um triângulo equilátero e acutângulo, uma vez que para isso acontecer, 3 ângulos internos terá 60 graus. Se empresta para mim um pouquinho, Isaac. Lição de casa para amanhã. Ó, 4.1. Essa atividade que eu quero que vocês façam. Tá vendo essa atividade? Ó? Na parede de um museu foi construído um mosaico compostos por quadriláteros. O que quer dizer quadrilátero? 4 lados. Todos eles têm 4 lados. E aí eles querem que você faça o quê? Identifique quais quadriláteros foram utilizados para compor o mosaico. Como que é o nome desse quadrilátero aqui? Então foi usado quadrado. Ah, professor, mas aqui é um quadrado também. Escrevo 2 vezes quadrado? Não, só um. Aí você vai ver, não falem agora. Vocês vão procurar, vão pesquisar na internet lá, ou na apostila do ano passado, como é o nome dessa figura, como é o nome desta, como é o nome dessa, que é a mesma que esta, como é o nome desta, como é o nome dessa daqui, tá? Eu acho que... Você não fale, é lição de casa, lembra? Você pode fazer já na sua apostila. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.